E aí pessoal, tudo bem? Vamos fazer hoje nessa aula essa questão que caiu na FUVEST sobre PA, mas que envolve nessa PA o desenvolvimento de logaritmos também. Então é uma questão bastante ampla, bem típica de FUVEST, onde exige do aluno todo um conhecimento básico, seja de radiciação, seja de potenciação e, logicamente, das propriedades do logaritmo e de uma progressão aritmética. Então fiquem comigo aqui até o final dessa aula para entenderem passo a passo como resolver, e aproveitando também nós vamos revisar aí vários conceitos que muita gente pode ter esquecido, ok? Para quem não me conhece, meu nome é Ademar Oshiro, sou professor de matemática e física, engenheiro civil e pedagogo aqui no Japão, e deixo aqui na descrição do vídeo mais informações, não apenas a meu respeito, mas principalmente sobre esse tema de hoje, que é bastante abrangente. Caso você ache essa aula interessante, não apenas para você, mas que possa também ajudar outros colegas, deixe feita a sua inscrição e o seu like também é muito importante registrar nos vídeos que você mais gostar. Deixa também ativado o sininho, porque toda semana eu posto novas aulas com novos temas e você pode ficar por dentro semanalmente de tudo que eu registrar por aqui, ok? Vamos para a nossa aula de hoje. Vamos então à nossa questão de hoje, que diz o seguinte: seja x maior do que zero, tal que a sequência A1 log de x na base 2, A2 log de 4x na base 4 e A3 log de 8x na base 8 forme, nessa ordem, uma progressão aritmética. Então, A1 mais A2 mais A3 é igual a... Aí tem essas alternativas aqui abaixo. Então, observe que essa questão da FUVEST, ela é uma questão muito abrangente, exige do aluno conhecimentos básicos, como eu já disse na introdução, de vários conceitos fundamentais da matemática. Nós vamos que fazer detalhando ao máximo possível para que todo aluno, até aqueles alunos que já esqueceram de muitos fundamentos, possam acompanhar essa resolução desta questão aqui. Então vamos lá, olha só. Como eu tenho aqui uma PA formada por elementos que são logaritmos, eu tenho log aqui na base 2, na base 4 e na base 8. Como a base 2 já está na menor base e não dá para decompor mais o 2, vamos transformar primeiramente a base 4 e a base 8 na base 2. Por quê? Porque no final eu tenho que fazer essa soma dos três elementos aqui, tá? Então as bases têm que ser iguais. Vamos resolver então primeiro esse termo A2, que diz o seguinte: o A2 é igual a log de 4x na base 4. Então, como é que eu transformo um logaritmo qualquer de uma base qualquer numa determinada base? A regra é bastante simples, gente. Nesse caso aqui, eu quero transformar a base 4 em base 2, basta fazer o seguinte: transforma ela numa fração. O numerador você vai fazer log e vai colocar a base que você quer. No nosso caso, eu quero a base 2, então já deixa aqui base 2. E o logaritmando aqui, você repete o logaritmando original, que é 4x. Agora, no denominador, você vai fazer a mesma operação log, também na base 2, só que aqui no logaritmando, você vai pegar a base original, que era 4. Pronto, esse é o processo para você transformar um logaritmo em qualquer outra base, ok? Agora, é o seguinte, gente. O numerador não tem como resolver, vou deixar ela aqui, 2 log de 4x na base 2 sobre... Agora vamos resolver isso aqui, ó. Log de 4 na base 2, é claro que a maioria já sabe fazer de cabeça. Para quem já esqueceu, vamos usar a definição de logaritmo. Log de 4 na base 2, ponto que você não conheça o valor, você nomeia aí como um valor qualquer, por exemplo, A. E qual que é a definição de logaritmo? Basta você pegar essa base e elevar como potência o logaritmo A aqui. Então vai ficar 2 elevado a A igual a 4. Agora entra também o conhecimento da função exponencial. A função exponencial diz o seguinte: quando você tem de um lado uma determinada base e do outro lado do sinal da igualdade, a base for igual, os expoentes serão também iguais. Mas alguém pode falar, mas o 4 aqui não é base 2. Sim, não é, porém eu posso transformar. O 4 não é a mesma coisa que 2 ao quadrado? Ora, então aqui eu tenho duas bases iguais. Então os expoentes são iguais, então A é igual a 2. Esse nosso valor aqui, eu posso cravar aqui já direto, que é o 2. Ou, vamos escrever de uma forma esteticamente melhor aqui, meio vezes log de 4x
na base 2. Então, eu dizer log de 4x na base 4 é a mesma coisa que a metade de log de 4x na base 2, tá? Então, já defini aqui o meu A2 na base 2. Agora, vamos definir aqui o A3. O meu A3 está escrito dessa forma aqui, ó, log de 8x na base 8. Eu faço o mesmo procedimento para transformar na base 2, tá? Então, passa atrás de uma fração. No numerador vai ficar log de 8x na base 2. E no denominador eu faço a mesma estratégia, só que o logaritmando agora vai ser 8, que é a base anterior aqui. Então aqui vai que numerador vai ficar log de 8x na base 2 sobre... Agora vamos resolver da mesma forma que nós resolvemos esse aqui, ó. Log de 8 na base 2, como eu não conheço o valor, eu nomeei aqui como a letra B, por exemplo. Então, por definição do logaritmo, 2 elevado a b igual a 8. Mas o 8 também consigo transformar na base 2, é a mesma coisa que 2 ao cubo. Ora, bases iguais, expoentes iguais, então meu b é igual a 3. Então, no lugar do log de 8 na base 2, eu já coloco aqui 3. Que é a mesma coisa que o quê? 1/3, né? 1/3 do logaritmo de 8x na base 2. Pronto, então eu já transformei todos os logaritmos de bases diferentes na base 2. Agora nós vamos entrar aqui no conceito de progressão aritmética. Pessoal, é o seguinte, quando você tem uma PA qualquer, vou fazer um exemplo aqui para vocês entenderem. 3, 6, 9, 12 e assim por diante, tá? Vocês perceberam já que a razão nesse caso aqui é 3, né? Eu estou aumentando 3 em 3. 3, 6, 9, 12, 15 e assim por diante. Vamos fazer de conta que eu não conheço esse termo aqui. Sempre numerando aqui, ó. A1, A2, A3 e assim por diante. Digamos que você não conheça o A2, tá? É 6, mas vamos fazer de conta que você não sabe. Como é que eu calcularia esse A2? Basta fazer o seguinte. Pega o termo que você não conhece, o A2, você vai fazer uma média aritmética, ou seja, você vai somar os dois termos adjacentes, tanto o subsequente como o antecedente. Então, no caso aqui, eu vou pegar o antecedente, que é o 3, que é o A1, né? Ou melhor, deixa eu escrever aqui na forma original para depois vocês entenderem. É a mesma coisa que A1 mais o A3 sobre 2. Quem é o meu A1 nesse caso? Que é o antecedente? É o 3. Quem é o meu subsequente? É o 9. Esse 2 aqui faz parte da formulinha, tá? É uma média aritmética, na verdade. 3 mais 9 vai dar 12. 12 sobre 2 vai dar 6. Olha só, não é mera coincidência, é porque é uma propriedade da PA, tá? Então, quando você quer saber um termo qualquer e você conhece os dois termos adjacentes, faça uma média aritmética dos dois termos. Então, eu vou aplicar aqui no nosso exercício o mesmo conceito. Eu vou dizer que o A2 é a mesma coisa que o meu A1 mais A3. Agora, observe aqui, ó, o 2 não está dividindo. Eu posso passar para o lado de cá multiplicando. Então, eu posso escrever que o 2 vezes A2 é a mesma coisa que A1 mais A3, tá? Então, é uma consequência, tá, gente? Eu fiz esse 2 aqui veio para cá, porque ele estava dividindo, veio para cá multiplicando. Então, vamos aplicar essa formulinha direta aqui, ó. Quem é o meu A2 nesse caso? Meu A2 eu descobri aqui, ó. O A2 é meio de log de 4x na base 2. Então, 2 vezes o A2, que é log, é metade do log de 4x na base 2. É igual... Quem? A1 mais A3, mas o meu A1 é o mais simples aqui, é o log de x na base 2. E o meu A3... é o meu 1/3 de log de 8x na base 2. Agora, o que acontece? Esse 2 com esse 2 aqui, tá, como é multiplicação, eu posso cortar. Então, eu posso dizer que o log de 4x na base 2 é igual a log de x na base 2, mas, agora aqui, gente, eu vou aplicar uma propriedade do logaritmo que diz o seguinte. Quando eu tenho um logaritmo, x ao cubo na base 10. Quando é base 10, não precisa escrever nada. A propriedade diz o seguinte, que toda vez que você tiver uma potência, um expoente aqui no logaritmando, eu posso pegar esse expoente e jogar na frente, multiplicando esse log aqui, ó. Ou seja, então esse expoente cai para frente. Ou se eu quiser fazer a inversa, basta pegar esse 3 e elevar aqui o x ao cubo como estava aqui originalmente. Então eu vou utilizar esse mesmo recurso aqui. Esse 1/3 aqui que está aqui, eu vou jogar na potência, no expoente aqui do 8x. Então vai ficar assim, ó, log
de 8x elevado agora a 1/3 na base 2. Agora também vamos fazer uma outra passagem, que agora é uma propriedade da radiciação. Olha só, quando você tem uma raiz quadrada de 2, por exemplo, e você não quer utilizar o símbolo do radical, quer deixar ele na forma de potência, basta você pegar o radicando 2, pega o expoente dele. Quem é o expoente 2 nesse caso? Quando não tem nada escrito é a mesma coisa que 1. Você pega esse 1 e divida pelo índice da raiz, que nesse caso aqui é 2, né? Só sempre lembrando, quando você não vê nenhum índice aqui no radical, significa que é 2. Aí se fosse um outro índice, então vamos pegar, por exemplo, de raiz cúbica de 2. E você vai fazer a mesma operação. Vai ficar 2 elevado a 1/3. Agora, se você quiser transformar em raiz, basta você inverter. Pega, devolve o 3 aqui no índice e coloca o sinal de radical, tá? E é isso que nós vamos fazer nesse caso aqui. Como ele está elevado a 1/3, então eu vou fazer igualzinho esse processo que eu fiz anteriormente. Então vamos lá. Log de 4x na base 2 é igual log de x na base 2. Então vai ficar assim, ó, raiz cúbica de 8x na base 2, tá? Então esse 1/3 aqui eu transformei nesse radical de índice 3. Pessoal, uma outra propriedade do logaritmo diz o seguinte, que quando você tem dois logaritmos de mesma base somando, pode transformar numa única base. Então vamos lá, então vai ficar log de base 2 e nesse logaritmando você vai colocar os dois logaritmandos multiplicando. Então vai ficar x multiplicado por raiz cúbica de 8x. Entenderam? Então, se eu tiver no logaritmando um produto, eu posso transformar numa soma de dois logaritmos. Assim como eu posso inverter. Quando eu tenho soma de dois logaritmos de mesma base, eu posso transformar numa única base de um produto nos logaritmandos. Okay? Então, aqui eu tenho essa multiplicação, esse produto aqui. Bom, quando eu chego nesse nível que eu não preciso mais do termo log de 2, porque concorda que é a mesma coisa? Quando você tem esse log na mesma base, do outro lado tem a mesma base, significa que os logaritmandos são iguais. Então eu posso dizer que o 4x é igual a x vezes raiz cúbica de 8x, tá? E não preciso mais utilizar o símbolo de log aqui. Bem, 4x igual ao x que está aqui. Raiz cúbica de 8 é o 2, concorda? Porque 2 ao cubo vai dar 8. Então, se eu quiser fazer a inversa, ele entra aqui dentro da raiz como 8. Então, sobra quem apenas? Sobra apenas o x. Muito bem, agora estamos quase chegando no final aqui, olha só. Esse x aqui, se eu passar para cá ou passar esse x para cá, tanto faz, eu vou passar dividindo, seja para um lado ou para o outro. Ora, se eu vou dividir, vai cortar um com o outro, porque um termo dividido pelo mesmo termo sempre dará 1. Então, esse aqui já corta com esse. O mesmo acontece com esse 2. Se eu passar esse 2 para cá, vai passar dividindo. Então vai ficar 4 sobre 2. Então eu já simplifico ele aqui. Por 2 vai dar 2 e por 2 vai dar 1. Então ficou assim, ó. 2 igual a raiz cúbica de x. Bom, aqui você pode pensar de duas formas. O pessoal que já tem a malícia já consegue fazer qual é o único número que o x pode ser para que a raiz cúbica dele seja 2. Então muitos vão falar, é o 8. Porque a raiz cúbica de 8 é 2. Mas para quem não tem ainda essa visão, faz o seguinte, eu vou ensinar um truquezinho bem fácil. Quando você sabe o resultado, tá? E tem uma raiz qualquer, o índice aqui nesse caso é 3, mas pode ser qualquer índice, tá? Pode ser 4, pode ser 5, enfim, não importa. Você pega esse valor que você já conhece, que é o 2, eleva uma potência no mesmo valor do índice, que é o 3, e fala que é igual a x. Pronto. Ora, 2 ao cubo quanto que é? 8. Então x é igual a 8. Então pronto, eu já calculei o valor do x, que era o meu objetivo principal para eu poder resolver essa questão. Agora, eu vou substituir nos valores. Então, sempre lembrando que o meu A1 é igual a log de x na base 2. Mas o meu x agora é 8, então log de 8 na base 2. Nós já calculamos logo no início, log de 8 na base 2 é 3. Então, esse meu A1 é igual a 3. O meu A2 não é metade de log de 4x na base 2? Ora, vamos escrever aqui só assim, ó. Metade, o meu x é 8. 8 vezes 4 dá 32. Então é log de 32 na base 2.
Ora, quanto que é log de 32 na base 2? Você vai resolver da mesma forma aqui, ó. Vou fazer até aqui do lado, que apenas isso aqui só para vocês entenderem. Log de 32 na base 2. Então, 2 elevado a c é igual a 32, mas o 32 é a mesma coisa que 2 elevado à quinta potência. Logo, c é igual a 5. Então, esse cara aqui é a mesma coisa que metade de 5. E da mesma forma que o meu A3 é 1/3 de log, o 8 vezes 8 aqui vai dar 64, então 64 na base 2. Ora, 1/3 de quem? 64 na base 2, se você resolvendo o mesmo raciocínio lá em cima, vai ser igual a 6. Então, o meu A3 ficará assim, 1/3 vezes log de 64 na base 2 vai dar 6, então 6 sobre 3 vai dar 2. O A2 aqui, anteriormente, 1 vezes 5 vai dar 5, então 5 sobre 2. Bem, agora vamos fazer a soma, conforme a pergunta do exercício. A1 mais A2 mais A3 é a mesma coisa que o meu A1 vale 3, meu A2 vale 5 sobre 2 e o meu A3 vale 2. 3 mais 2 aqui, olha, as duas pontas vai dar 5. Então, 5 mais 5 sobre 2, mínimo aqui é 2. 2 dividido por 1 que tem aqui embaixo vai dar 2 vezes 5 dá 10. Mais 2 dividido por 2 dá 1, 1 vezes 5 dá 5. Então, isso vai dar 15 sobre 2. Então, esse exercício deu 15 sobre 2, alternativa B de bola aqui. Pessoal, entenderam? Caso alguém tenha ficado com alguma dúvida, que é bem normal para esse tipo de questão, eu fico aqui à disposição, pode me escrever aí nos comentários ou até inbox nos links que eu deixo aqui na descrição do vídeo, que eu vou estar respondendo com o maior prazer, ok? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e espero encontrá-los na próxima aula. Tchau!